Fala, candidato! Tudo bem com vocês? Professor Vitor Linardi, professor de português aqui do Colégio Santa Teresa de Jesus. Estou passando aqui para convidar vocês a assistir a nossa série de dicas dicas para o Enem, para você que vai concorrer a essa prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Professor, o que é que costuma cair na prova de linguagens de português? Eu tenho que dizer aqui para você que a prova de linguagem é uma prova muito ampla. Dentro dela tem artes, tem língua estrangeira, tem até educação física, que é uma área comum da linguagem. E aí, você está preparado para fazer essa prova? Uma outra coisa que você precisa saber é que essa prova é policonhecimentos. Eu não tenho somente uma área aqui, eu tenho várias áreas que culminam e resultam na prova de linguagem também. Então você vai ver textos falando sobre educação física, química, física, tudo na prova de português. Óbvio que não vão cobrar química na prova de português, mas os conhecimentos estão todos interligados. Não existe nada de gramática dentro da prova de linguagem. Se você estiver pensando em fazer a prova do Enem e for pensar, o objeto direto, tipos de sujeito, vai procurar pela a quantidade de fonemas, isso você não encontra na prova de linguagem. É texto. Qual é a ideia desse novo ensino médio e até do próprio Enem? Que o candidato mostre a consequência, o resultado de tantos anos de estudo do ensino médio. É tanto que o nome da prova é Exame Nacional do Ensino Médio. Então, ali é uma prova, candidato, de resultados. Toda a sua carreira que você fez no ensino médio vai ser colocada à prova, a teste agora, para você ver o seu nível. Como é que você vai se sair nessa prova de linguagem? Por exemplo, eu vou ter um texto, uma questão. Um texto, uma questão, um texto e uma questão. E você, aluno, vai ter que mostrar se você leu bastante nesses 3 anos do ensino médio para mostrar o resultado dentro dessa prova. Até os conteúdos que são tidos como linguagem, que a gente trabalha demais aqui no 3º ano, no 2º ano, no 1º ano aqui no Colégio Santa Teresa, esses conceitos não são decorativos. Eu não preciso decorar conceito. Por exemplo, professor, eu vou estudar as 5 funções de linguagem, poética, metalinguística, eu fico fazendo aquela força. Cara, metalinguagem, definição, de dicionário, eu vou pegar ali metalinguagem, definição. Eu não preciso decorar o conceito de metalinguagem, porque a própria prova do Enem vai fornecer essa informação. Vamos lá, um texto metalinguístico é aquele texto que usa a linguagem para falar da própria linguagem. Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, ele fez uma poesia ensinando como fazer uma poesia. Eu tenho a metalinguagem. Eu não preciso chegar na prova do Enem sabendo o que é metalinguagem. A própria prova vai dizer. Você tem que ter a habilidade interpretativa para, ao olhar aquele texto, entender o enunciado e responder a questão. É isso a prova do Enem. É saber se você tem conhecimento interpretativo das coisas. Outro conceito bastante difundido dentro das provas do Enem é a linguagem coloquial da linguagem culta. Eita, professor, eu esqueci o que quer dizer linguagem coloquial. A própria banca, o INEP, vai dizer para você o que é linguagem coloquial, o que é a linguagem dita culta, que chamam de culta, nessa língua que é estrangeira, a língua portuguesa aqui no nosso Brasil. E ela vai dizer, linguagem coloquial é tudo aquilo que foge de um padrão de linguagem. Se você tem nível de leitura, você vai perceber quando, por exemplo, vir um texto com a palavra problema, ou então eu torço pelo Flamengo. Nós temos aí o índice de uma linguagem coloquial. Basta que você tenha conhecimento leitor para você analisar esse quesito. Outra coisa são as figuras de linguagem, né? O que é denotativo, que é um sentido real, conotativo, sentido figurado. Pedir que o aluno identifique um trecho conotativo, um texto que haja dentro dessa prova com uma função figurada. Professor, eu tenho que decorar as 109 figuras de linguagem? Óbvio que não. Quando ela for cobrar um sentido conotativo mais específico, como por exemplo a metáfora, ela vai te explicar na questão o que é metáfora
e pedir um exemplo daquele elemento metafórico. A banca explica, basta que você tenha capacidade hermenêutica de analisar. Hermenêutica, olha a palavra bonita, é a capacidade que o aluno do Enem tem de interpretar texto. Lembre-se, prova do Enem de linguagem é consequência. Professor, quer dizer que se eu não tenho que decorar, para que eu vou estudar? Dentro da nossa sala aqui, no Colégio Santa Teresa, nós desenvolvemos a capacidade leitora de um aluno dentro de um texto. Explica o que é metáfora e o aluno vai fazer o treino dizendo, olha, aqui é a metáfora, aqui é a metáfora, aqui é a metáfora, aqui é a hipérbole, aqui é a catacrese, aqui é a antonomásia. Você precisa treinar. E nós aqui treinamos você para fazer a prova Enem e gabaritar, ok? Lembre-se disso, da dica do professor. Leia, candidato, leia. Ler é até muito mais importante do que aquelas listas de decorebas que você aprende. Leitura. Enem é uma prova de consequência. Se você tiver o hábito da leitura e estudar com a gente aqui, você gabarita a prova de linguagem. Tudo bem? Vou ficando por aqui. Espero que você comente essa postagem aqui do YouTube, manda para as pessoas e começa a seguir a gente. Tchau, gente. Forte abraço para vocês. Tudo de bom.